Esta semana, a Hora de Baco percorre terras do Alentejo. Em Benavila, de visita à Fundação Abreu Calado. E na Malagueira, em Évora, para conhecer uma quinta com o nome de um vinho famoso. No final, Aníbal Coutinho faz o balanço dos vinhos do mês. Estamos em Benavila, uma típica aldeia alentejana. Aqui nasceu, há cerca de 60 anos, uma instituição com um enorme peso na comunidade local. Falamos da Fundação Abreu Calado, que ao longo da sua história passou momentos bons e outros mais complicados. Há meia dúzia de anos renasceu das cinzas e tem vindo a reconquistar o papel de fundação benemérita da terra e das suas gentes. O bom vinho alentejano é um dos seus emblemas mais fortes. Venha daí comigo. Esta é uma das vinhas da Fundação Abreu Calado, em Benavila, nas imediações da barragem do Maranhão. Com 60 anos de existência, comemorados no passado mês de dezembro, a Abreu Calado é muito mais do que uma casa de bons vinhos alentejanos. Fundada em 1948 por Cosme de Abreu Calado, que assim quis perpetuar o nome da família, esta instituição privada de utilidade pública desempenha há décadas um papel de relevo junto da comunidade local. Uma escola de formação profissional, apoio social à terceira idade e atividades económicas como a vitivinicultura, a produção de azeite, de amêndoas ou a agropecuária fazem da Fundação Abreu Calado um esteio de Benavila e das suas gentes, com propriedades que somam quase 2.000 hectares. A casa sentiu os efeitos da Revolução do 25 de Abril de 1974, mas foi sobretudo com a má gestão dos fundos europeus que a instituição bateu no fundo. Desde 1948 até 75, houve aqui um estatuto, que era aquele que vigiava a casa, e que foi cumprido até 1975. Por, digamos, razões que todas as pessoas conhecem, e em muitas partes isso também aconteceu, houve entre 75 e 79 uma fase de cooperativa, portanto, naquelas as unidades de produção cooperativas que havia na altura. Em 79 regressou depois à sua velha função e ao seu velho estatuto, que é o estatuto que é normal. Depois dessa fase, houve uma fase até 87, até à nossa integração europeia, em que as coisas foram correndo mais ou menos, e na fase mais aguda dessa mesma integração europeia, com muitos apoios e com muitas ilusões, houve também uma fase, portanto, menos boa, em que se fizeram investimentos muito grandes, alguns deles maus investimentos, e, portanto, puseram a casa também um pouco em más condições financeiras. A pior fase desenvolveu-se durante toda a década de 90 do século passado, com um buraco financeiro que chegou a rondar os 5 milhões de euros. A partir de 89, 90, 91, há uma fase, até ao princípio dos anos 2000, com muitas dificuldades financeiras, com muitas hipotecas, com muitos problemas desse tipo, mas que a partir de 2004 nós temos estado a resolver essas situações. Convidado pelo então Ministro da Segurança Social, Bagão Félix, o atual Presidente da Abreu Calado assumiu as rédeas do processo em 2003 e elegeu 3 áreas de intervenção. Uma foi a normalização institucional. E isto, portanto, quer dizer também organizacional. A segunda ação foi retomar os fins fundacionais que lhe eram devidos à Fundação e que estavam um pouco esquecidos. E a terceira, que era a principal, foi a normalização financeira. A recuperação da imagem e da qualidade dos vinhos mereceu particular atenção. Frederico Falcão foi o técnico de enologia escolhido para fazer renascer os vinhos da casa. Como o vinho era a marca ícone desta casa, era uma forma de lhe pegar no vinho e na imagem do vinho e puxar à custa dessa imagem, portanto, pela casa toda. E foi essa a estratégia, eu usei o vinho para, com a marca, puxar depois pela casa toda. Eu penso que nós fomos mais além daquilo que, na segunda metade de 2003, portanto, com o Engenheiro Falcão, que planeámos. Voltaram aquilo que eu chamo da elite dos vinhos norte e alentejanos, não tem dúvida, e fomos muitíssimo além porque há muitos prémios, há muitas medalhas, há muita gente a querer estes nossos vinhos, quer dentro
de portas, quer fora. E isso foi além das nossas expectativas. O mercado está a reagir bem aos novos vinhos da Abreu Calado. Uma loja local que, com uma nova localização, vende 3, 4 vezes mais. E outra coisa foi irmos para o mercado interno, portanto, as vendas para fora, com outra filosofia de representantes e não de vendedores, de distribuidores e não de vendedores de vinho. Começámos em 2007 a vender para Macau, mais tarde já vamos na Suíça, Luxemburgo, estamos agora a preparar um vinho que o Ângelo Falcão já deve ter falado dele para outros mercados externos, do Canadá, Estados Unidos, e penso que esse será um bom caminho a percorrer. A trabalhar na Fundação desde 2003, o enólogo encontrou a adega e as vinhas a necessitarem de reconversão urgente. Na altura encontrei, de facto, grandes problemas a nível de vinhas, a nível da adega também, a nível de higienização da adega, encontrar grandes problemas, falta de maquinaria na adega. Em termos de vinha, as vinhas, muitas delas estavam moribundas, com muito baixas produções, má exposição solar em termos de exposição de cachos e, portanto, maltratadas, chamemos-lhe assim, ou com alguma falta de cuidados que deveria haver quando se pretende a produção de vinhos de alta qualidade. Isso quer dizer que, obviamente, não podia haver bons vinhos, mas ainda se produzia vinho, apesar de tudo? Não, produzia-se vinho, haveria alguns bons vinhos. O grosso da coluna dos vinhos, de facto, sofreu uma baixa qualitativa nos anos mais recentes. Quando nós iniciámos este trabalho na vinha, portanto, começámos a melhorar muito em termos de maneios culturais, em termos de poda, em termos de adubação, em termos de exposição solar. Aumentámos a exposição solar das cepas, instalámos rega e, portanto, começámos a pôr as vinhas com um certo equilíbrio em termos de nutrição e em termos de qualidade de uvas. Atualmente temos uvas de grandíssima qualidade, de enorme qualidade e, portanto, isso nos permite também fazer grandes vinhos. Apesar do abandono a que estavam voltados os vinhedos, o enólogo encontrou um grande potencial para produzir vinhos de qualidade. Encontrei aqui umas condições para a produção de uva, nomeadamente depois para vinho, mas para a qualidade de uva muito boa. Em termos de solos e de clima, nós temos uma influência grande da barragem de Maranhão. Temos solos argilo-calcários, mas de grande qualidade de uva. As uvas, eu nunca vi uvas de tão boa qualidade como aquelas que encontrei aqui. A vinha foi alvo de uma profunda reconversão e os brancos estão a merecer uma atenção particular. Nós introduzimos em 2013, instalámos uma vinha com 2 novas castas que não existiam cá, Touriga Nacional e Alicante Boucher. As outras castas mantiveram-se, portanto, a base dos vinhos daqui são de aragonês, que é o típico aqui do Alentejo e também desta região, aragonês e trincadeira. Depois temos muitas outras castas. Em brancos temos arinto, muito roupeiro. Em tintos temos o aragonês, o trincadeira, temos o alfrocheiro, temos algum castelão, alguma baga que é interessante, uma baga muito interessante aqui nestes solos, neste nosso clima também. E temos algum moreto. O nosso objetivo futuro é introduzir mais algumas brancas. Portanto, começa a haver da parte do mercado alguma procura de vinhos brancos e, portanto, queremos aumentar a nossa área de brancos. O vinho de maior produção tem o nome da casa, enquanto o topo de gama celebra a memória do fundador da instituição. Nós temos a nossa marca base como vinhos regionais de maior consumo, que é a Fundação Abreu Calado, regional branco e tinto. Depois temos um licoroso que fazemos em pequena produção. Temos também 2 varietais, um de Touriga Nacional, que tem ganho bastantes prémios a nível nacional, que é o Horta da Palha. Depois temos um varietal de aragonês, que é o Cadeira da Moira. Estão os 2 equiparados em termos de qualidade, ou semelhantes em termos de qualidade. E depois temos o nosso topo de gama, que é o Dom Cosme, que é um vinho que tem sido muito bem pontuado por todos os jornalistas, tem ganho muitas medalhas de ouro, tem sido muito bem agraciado. E que é um vinho, que me disse, de ser Touriga Nacional e Alicante Boucher. As tais 2 castas que foram introduzidas, exatamente, em 2003, com belíssimos resultados. Com muito bons resultados para uma vinha nova. De cor granada, opaco e violáceo, este tinto alentejano sugere flores, leve azeitona e frutos silvestres, com bálsamos ricos e doces de madeira. Com tato austero, longo na persistência e grande na estrutura, evolui bem por muitos anos. Excelente com os tradicionais da Páscoa. Há novos vinhos em projeto e uma casta bairradina que está a dar boa conta de si em terras do Alentejo. Dentro do regional vamos criar um reserva mais vocacionado para exportação
E em termos varietais, não fechamos a porta a poder ter outros varietais que não só um Touriga nacional e um aragonês. Poderemos ter outros varietais interessantes, a Baga poderá ser um deles. Baga, que é uma casta típica da Bairrada. Que é uma casta típica da Bairrada. Em certos pontos do país tem algumas curiosidades. Aqui vim encontrar a Baga, nestes terrenos também argilocalcários, como na Bairrada, um clima diferente, mas com resultados interessantes. Temos vindo a trabalhar lá à parte, estamos também a aprender um bocadinho aqui a conhecer a Baga, saber o ponto ideal de apanha, qual é que é a levedura que melhor se adapta também às nossas uvas, no caso da Baga. E, portanto, andamos a aprendê-la, mas temos tido resultados muito interessantes. Portanto, quem sabe se um dia não poderemos ter também aqui um varietal de Baga. Em Benavila, há vinhos alentejanos que renascem e merecem ser apreciados. Continuamos no Alentejo. Esta vinha ainda jovem começou a nascer há meia dúzia de anos. Com laços a uma conhecida família ligada aos cavalos e aos touros bravos, João Grave ficou na posse desta quinta de São José de Peramanca, na Malagueira, a escassos 5 km de Évora. O nome da propriedade remete imediatamente para um bem conhecido vinho alentejano, saído da adega da Cartucha, o Peramanca. Mas o famoso vinho da Fundação Eugênio de Almeida, para além do nome que ostenta, não tem nada a ver com a quinta de João Grave. Para já a única relação que existe entre esta propriedade e o vinho da Fundação Eugênio de Almeida é um processo judicial que corre os seus trâmites pelos tribunais. Afinal, onde foi a quinta de João Grave buscar a designação Peramanca? Bem, estamos na quinta de São José de Peramanca, junto da Pedra Manca. E o que é a Pedra Manca? Esta pedra que podem ver, que é uma pedra de granito, que está manca de torta, ou seja, em equilíbrio oscilante. Isto são umas pedras que existem bastante nesta região e que deram o nome a esta zona. Esta zona tem, além disto, outras características geológicas, ou seja, tem uma manta de granito muito grande, o que provoca que as águas que circulam nesta região circulam muito à superfície. O que explica, de alguma forma, o sucesso desta região secular em termos de plantação de vinha, porque as vinhas há 500, 600 anos não havia os sistemas de rega que há hoje, e as vinhas nesta região tinham água à descrição perto, ou seja, as raízes não precisavam de grande trabalho para ir buscar água, uma vez que os níveis freáticos são muito superficiais. Esta micro-região, que estamos a cerca de 5 km de Évora, tem uma história ligada ao vinho muito rica. Na posse dos Grave, há cerca de 100 anos, a quinta de São José de Peramanca acabou por integrar os bens do Benjamim da família. Esta quinta está na minha família há 96 anos, 97 anos. Com as partilhas, nós somos uma família grande, somos 6 irmãos, e com as partilhas resolvemos que esta quinta tinha duas hipóteses. Ou ficava de todos, que é aquilo que se costuma fazer num património desta natureza, ou incluía-se num lote e ficaria à responsabilidade de algum dos irmãos. E foi isso que foi feito, um bocadinho com a expectativa que a quinta continue por muitos e bons anos na família. E foi assim, esse lote calhou a mim, que sou o mais novo dos 6 irmãos, e foi assim que eu apareci aqui na quinta. A cultura da vinha impôs-se como a saída mais natural para respeitar a história da propriedade. Como esta região tem, ligada de toda a vida ao vinho e à vinha, me pareceu-me lógico e oportuno plantar aqui a vinha e começar a fazer vinho. A vitivinicultura junta-se a outras tradições da família. Nós temos uma tradição na família ligada aos cavalos e aos touros, mais até aos touros bravos e também aos cavalos. E, portanto, aqui na quinta coexistem essas duas realidades. Coexiste um conjunto antigo, também bastante antigo, um património genético importante de éguas lusitanas, fundamentalmente, e cruzadas, e agora, mais recentemente, a vinha. Com a aposta no cultivo da vinha a partir de 2003, o produtor é um dos pioneiros do renascimento de Peramanca como micro-região vitivinícola. Historicamente, há registro e história da vinha e do vinho nesta região, mas nesta nova era do vinho, ou seja, neste novo arranque da viticultura no Alentejo, que data dos anos 60, por aí do século passado, não, desde aí não tinha havido vinha nesta região. Portanto, nós estamos a ser como que pioneiros, existem mais um ou dois pequenos produtores nesta região. Além da produção de um vinho branco, prestes a chegar ao mercado, faz parte dos projetos futuros a construção de uma adega própria. Todas as pessoas que se metem neste negócio do vinho com grandes preocupações em termos de qualidade, que é a nossa,
mais tarde ou mais cedo sente necessidade de controlar o processo do princípio até ao fim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos ter que pensar, em breve texto, em evoluir para fazer o vinho aqui na Quinta. E neste momento ainda não o fazemos, ainda não temos adega. A colaborar com João Grave desde o arranque do projeto, o enólogo encontrou na Malagueira condições invulgares para a produção de vinho. Desde o início percebi que havia aqui qualquer coisa diferente. O terroir é francamente diferente do resto do Alentejo. Tem estas características do solo graníticos e com bastante água disponível para as plantas, e percebi que havia aqui qualquer coisa diferente. Isso veio-se a refletir nos vinhos. São realmente vinhos muito encorpados, com muita personalidade, e acabam por ter bastante cor, muito carregados, e os aromas também são bastante elegantes. As castas escolhidas incluem as típicas alentejanas, algumas variedades internacionais e a casta tinta portuguesa mais famosa do momento. Basicamente fomos escolher algumas castas da região, como o aragonês e um pouco de trincadeira, mas fomos também buscar o alfrecheiro, que hoje faz parte, enfim, do encipamento do Alentejo também, que é uma casta muito floral. Também optámos pelo Petit Syrah, que vai trazer muita cor e bastante corpo ao vinho. O Alicante Bouschet, obviamente, faz parte. Quase obrigatório. É quase obrigatório hoje no Alentejo, pelo corpo, pela cor que dá. E o Cabernet para dar a tal especiaria e um pouco de mais também envolvência, mais corpo também aos vinhos. Há um pequeno sal, digamos, que é a Touriga Nacional, um pequeno lote, Touriga Nacional, para dar também a parte floral. Quais são os tintos que têm no mercado neste momento? Neste momento é o Pera Grave e o Pátio de São José. Pera Grave com, basicamente, temos o aragonês, o alfrecheiro, o Cabernet e o Petit Syrah. No pátio tem mais a trincadeira e algum alfrecheiro também. O Pera Grave está num preço ao público à volta dos 17 euros. O pátio de São José está à volta dos 7 euros. Temos tido boas opiniões da imprensa, boas opiniões dos consumidores. Aliás, na nossa loja que temos aqui temos visto isso. A repetição da compra é extremamente importante. E toda a informação que nos trazem, o feedback dos vinhos, para nós é importante saber, e tem corrido lindamente a venda aqui. O passa-palavra tem sido um grande impulsionador das vendas. Vinho com aroma de madeiras doces e tostadas, alperce e ameixa preta. Tem boca acolhedora, com frescura harmoniosa, taninos presentes e molhos brancos. Com as vinhas a atingirem a maturidade, há um novo vinho em perspectiva. Estamos a pensar, agora que as vinhas começam a ter 4 anos, 5 anos e estão a atingir a sua maturidade, estamos a pensar em fazer um reserva. Aí vamos escolher os melhores vinhos dos lotes para tentar fazer um envelhecimento talvez mais prolongado, uma madeira melhor, para fazermos uma pequena reserva que sairá como o topo. Pois, nós estamos aqui a falar de tintos e temos branco no copo, não é? Exatamente. O que é isso que temos aqui no copo? Ora, no branco escolhemos castas muito frescas, por causa do clima que temos aqui e também do sol que temos de granítico. Escolhemos 3 castas que eu, para mim, acho que irão dar vinhos de grande qualidade. O Arinto, o Verdadeiro e o Alvarinho, que dão mineralidade, dão frescura, dão muito aroma citrino e a frutos tropicais, que no seu todo será um vinho extremamente agradável. Na Malagueira há vinhos que querem fazer história. A opção pelo vinho a copo é acertada. Se pensarmos que o consumo regular e moderado de vinho é benéfico para a saúde humana. O que acontece em Portugal é que se confunde o conceito de vinho a copo com o copo de vinho. Qualquer restaurante de consumo diário nos oferece um copo de vinho. Acontece que se trata de um mau copo com um péssimo vinho lá dentro. Mais uma vez, cabe ao consumidor esta atitude pedagógica de pedir um bom vinho num bom copo. Já agora, relativamente ao preço de um vinho a copo,
ele deve estar situado por volta de 1/5 do preço da garrafa. No mês de março, optei por escolher 6 vinhos para vos propor. 3 resultam das visitas que a Hora do Baco fez aos diversos produtores em Portugal. Outros 3 saem de escolhas pessoais. Como vinho de calendário, prove o Brites Aguiar, um Douro tinto na colheita de 2006. Para vinhos de consumo diário, opto por 2 vinhos das Terras do Sul. Um ribatejano branco da Quinta da Alorna, justamente o Quinta da Alorna branco, colheita de 2008. A minha escolha para um vinho de consumo diário tinto remete-me para a zona de Moura. Prove o Convento da Tomina, um regional alentejano de 2007. Ainda vos proponho mais 3 vinhos que complementam na perfeição a seleção que remete para a mesa e que já foi feita anteriormente. Começamos por um espumante, uma novidade das Caves Transmontanas. Trata-se do Vértice Rosé, na colheita de 2007. Para finalizar uma boa refeição ou apenas para celebrar um evento único na sua vida, lembre-se do Quinta do Vesúvio, um Porto Single Quinta Vintage de 2006. E como se trata de um dos melhores vinhos do mundo, fica outra opção para outro Porto, o Quinta da Erva Moura, um Porto Single Quinta Vintage na colheita de 2005. Um novo efervescente como iniciação, bons vinhos tranquilos para a sua mesa e um brinde com 2 dos melhores fortificados do mundo. Um bom mês para si. Na Rua Cândido dos Reis, bem no centro da cidade de Évora, este novo hotel de luxo abriu as portas em outubro de 2008. O Mar de Ar Aqueduto resultou de uma demorada e criteriosa adaptação do antigo Palacete dos Sepúlvedas. Com spa e 64 quartos, este novo 5 estrelas tem um restaurante que concilia a tradição gastronómica alentejana com uma cozinha criativa e sofisticada. A aposta numa garrafeira com algumas dezenas de referências surgiu naturalmente. Surgiu a ideia de criarmos esta garrafeira com bastantes referências. Temos cerca de 70 referências de vinhos neste momento, passando um bocado por todas as regiões de Portugal. Achámos que se adequava perfeitamente ao tipo de serviço e ao tipo de restaurante e iguarias que eram servidas aqui. Os vinhos alentejanos estão muito bem representados. Há uma grande referência aos vinhos alentejanos e estão bem vincados na nossa carta, com o vasto leque de vinhos alentejanos que temos. Mas não só. Decidimos também trazer um pouco do melhor que Portugal tem em termos de vinhos, noutras regiões, trazendo para a nossa carta outras referências. Mas marcadamente é uma carta com bastantes vinhos alentejanos. O serviço de vinhos inclui aconselhamento aos clientes e há também a preocupação de organizar provas de vinhos e conversas com enólogos. Neste momento estamos com algumas parcerias com algumas adegas e alguns enólogos para virem apresentar vinhos. Temos como um programa que oferecemos aos nossos clientes que queiram provas de vinhos marcadas antecipadamente. Cada vez mais os enólogos têm que vir aos restaurantes e têm que estar a par do que o cliente quer. E os empregados que estão a servir os vinhos têm também ter o conhecimento dos produtos que vendem em si. E nada melhor do que ser a própria pessoa que concebeu e produziu e idealizou aquele vinho a vir explicá-lo e a aconselhar esse vinho. No final do programa de hoje estou no restaurante Degustar do Hotel Mar de Ar Aqueduto em Évora para vos propor uma refeição alentejana. Comigo o chefe António Nobre, a quem vou perguntar o que é que me vai propor. Vou propor uma sopa que se faz em todo o Alentejo, uma sopa regional, que nós aqui até servimos como prato principal. É uma sopa de cação, em que o principal ingrediente, além do cação, são os coentros também. E o restaurante Degustar, embora esteja inserido num hotel de 5 estrelas, nunca esquecemos da cozinha tradicional. É muito importante isso, não é? Muito importante. E como é que é a sopa de cação? Em traços gerais, como é que se faz uma sopa de cação? A sopa de cação é muito simples, basta coentros, sal, alho, faz-se um piso, como se fosse para uma açorda alentejana,
E depois é cozido o cação, faz um caldo e está feito. Está feito. Depois é posto no prato, como o Sr. Francisco está a fazer, um pão alentejano. Com claro. pão, sim, sempre com pão. Sempre com pão. Sim. De um dia anterior. Do dia anterior, exato. Pão ligeiramente seco, não é? Exatamente. Pronto. E depois então vamos degustar. Aqui vamos fazer uma maridagem com um vinho não só alentejano, como tipicamente aqui de Évora, que é um Cartucha branco de 2006. Acha que os vinhos alentejanos vão bem com este tipo de pratos? Sim, sim. Essencialmente vinho alentejano com comida alentejana. O Cartucha branco é um vinho tradicional, um vinho bem conhecido, um vinho alfrutado e um vinho com corpo e que se vai aguentar muito bem aqui com o prato de cação, não acha? Perfeitamente. A seguir vamos ter um prato de carne, embora sejamos a favor da tradição, mas também devemos de inovar os nossos produtos. E então proponho uma alheira de caça recheada com pezinhos de porco de coentrada. São coisas tradicionais alentejanas também. Acaba por ter os sabores. Mas aqui com uma outra apresentação. Uma apresentação mais sofisticada. Um prato forte, não é? Forte também. Bem condimentado. Então para este escolhemos um tinto alentejano, um Monte da Ravasqueira, vinha das Romãs, curiosamente também do ano 2006. O nosso amigo Rui Reguinha a fazer grandes vinhos aqui no Alentejo. Acha que este vinho vai bem com aquele prato? Muito bem. São vinhos fortes, vinhos encorpados, não é? Que ligam bem também com os sabores e com os aromas dos pratos alentejanos. Exato. Tá? Chefe, vamos fazer um brinde? Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.